seguimento à nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse é o vídeo parte 2, vocês ainda vão ter mais uma parte, que é quando a gente chega no grande spoiler, que é a derrota do eixo. Vamos lá, avanços do eixo. No vídeo parte 1 vocês viram as causas, vocês viram as forças beligerantes, ou seja, quem estava envolvido militarmente nessa guerra mundial e outras coisinhas. Como eu não me recordo, e não agora não dá mais tempo de eu voltar no vídeo parte 1 para eu ver se eu falei sobre o pacto de não agressão entre Hitler e Stalin, eu vou começar esse vídeo explicando isso. Bom, pacto de não agressão de Hitler e Stalin. Se for um pacto, a gente já sabe que foi algum tratado que foi assinado por duas forças, dois dos lados opositores. Então a gente tem quem? A gente tem a figura de Hitler, então a gente está falando de Alemanha, a gente está falando de Rússia com Stalin. Eles assinam um pacto de não agressão que vai perdurar em uma paz em que os dois não poderiam lutar um contra o outro na Segunda Guerra Mundial durante 10 anos. Parece bobagem esse acordo de serem 10 anos, mas isso foi apenas uma tática de Hitler para ele ganhar tempo para ele poder finalmente atacar a Rússia enquanto ela estivesse vulnerável. Nobody thought the war and its effects would last half a century for Poland. First, Germany attacks. Then Soviet Russia. We don't give up, despite being left on our own. We create an underground state, complete with a government, an army, schools and courts. We suffer 2 occupations. The Germans murder millions of Polish civilians. Invasão da França. Então a França é um território importante, tanto militarmente falando quanto em rotas marítimas. O norte vai ser dominado pela Alemanha, eles vão perder. Só que o sul, Vichy, ele consegue se manter no poder porque ele simplesmente se alia ao nazismo. Se aliar é uma palavra muito forte. Ele aceita que Hitler domine o território. Então ele concede, ele permite. E ele ia de contra a oposição que a França fazia ao nazismo. Então ele simplesmente aceitou e ele se manteve no poder dessa forma. O sul foi colaboracionista, como nós falamos na história. Batalha da Inglaterra. Então, Hitler ele achou que basicamente ele ia ameaçar a Inglaterra e a Inglaterra se renderia. Não foi isso que aconteceu. A Inglaterra não se rendeu. Por causa disso, a gente vai ouvir outra batalha chamada Batalha de Areia, que é quando Hitler ele quer destruir a capital da Inglaterra e do Reino Unido, que é Londres. Ele queria destruir Londres com um dos ataques que eles chamavam de Blitzkrieg alemão, que era um ataque surpresa. Então, de noite, eles chegavam e atacavam com várias bombas a cidade. Então, era uma das formas que ele utilizava aí na surdina da noite, para que não houvesse uma retrucada e que não tivesse como se defender. Basicamente isso. Parando aqui. A Alemanha, então, ela vai finalmente atacar a Rússia, acabando com aquele pacto de não agressão de 10 anos de paz. Então, ele ataca a Rússia e acaba com esse pacto de não agressão. Lembrando, Hitler não era o único que pensava já em quebrar esse pacto. Stalin também. Só que Hitler ele se precipitou. Os dois estavam esperando o momento exato para atacar um ou outro. Mas Hitler vai ser pioneiro e ele vai conseguir aí. E finalmente ataque de Pearl Harbor. Pearl Harbor. Como? Arrabo. Pearl Harbor. Enfim, Pearl Harbor. Gesar, me deixe. Pearl Harbor. Não importa a pronúncia, pessoal. O importante é o conteúdo. Era uma base naval dos Estados Unidos em que ela tinha domínio do monopólio oceânico. Ou seja, os transportes de mercadorias de comércio eles estavam ali em trânsito do Oceano Pacífico. O Japão ele precisava expandir suas rotas pelo mar. E quem estava impedindo eles? Os Estados Unidos. Eles atacam os Estados Unidos, eles jogam várias bombas na base naval de Pearl Harbor e é a partir daí que os Estados Unidos declaram que iriam entrar na Guerra Mundial. Isso em 1941. No início desse vídeo vocês viram uma cena de Capitão América, então vocês devem estar se perguntando, poxa, o que Capitão América tem a ver com isso? É justamente aí. Surgem os gibis, as histórias em quadrinhos, as HQs, que vai trazer justamente Capitão América na Segunda Guerra Mundial, derrotando Hitler. O primeiro gibi
que é feito sobre Capitão América é de Capitão América dando murro em Hitler. Superman também é criado nesse momento como um deus. Então, essas figuras eram a representação dos Estados Unidos. Então, todos os gibis mostravam tanto Superman batendo Hitler na capa, quanto o Capitão América batendo Hitler. Então, a história em quadrinhos serviu para acalmar o povo e mostrar como os Estados Unidos ele era poderoso e que ninguém poderia se meter com ele. Bom, basicamente isso. O gibi de Capitão América, por exemplo, ele é criado em 1941. A figura, o personagem é criado em 1941. Então, percebam a importância. Assim que os soviéticos romperam o fronte alemão no início de 1945, o resultado da Segunda Guerra Mundial se tornou claro. O Führer nazista, Adolf Hitler, sabia que a derrota era inevitável. Ainda assim, em 30 de janeiro, no 12º aniversário de sua ascensão ao poder, ele realizou um último pronunciamento público. Eu espero que todo alemão cumpra seu dever até o fim e que esteja disposto a assumir cada sacrifício que for solicitado. A Alemanha depende de cada um. Faremos o que for necessário. Durante 10 minutos, Hitler alertou seu povo de que após a guerra, as nações europeias não conseguiriam resistir ao bolchevismo e os incita a se unirem contra os soviéticos, mesmo que isso significasse a ruína de toda a Alemanha. Ele era um Sansão tentando puxar os pilares do templo sobre si mesmo. Para o Führer, ele e o Estado alemão eram um. O que ele queria, o Estado queria. E se ele fosse morrer, o Estado também deveria morrer. Então, Hitler ordenou que seus homens cumprissem o decreto Nero, a destruição da infraestrutura de seu país como punição por sua derrota. Mas a questão que permanece até hoje não é como esse maníaco perdeu a guerra, mas como alguém que defendia visões tão brutais foi capaz de chegar ao poder. Bom, pessoal, então o que a gente precisa observar aí? Os Estados Unidos, ele não estava preocupado com o nazismo de maneira nenhuma. Os Estados Unidos estavam se beneficiando da economia nazista. O nazismo estava fazendo a economia do mundo rodar. E para os países capitalistas isso não era um problema. Tá certo, eles estavam matando milhares de judeus, mas os Estados Unidos não estavam preocupados com isso. Eles queriam o dinheiro, eles queriam o capital. Por isso que eles não se metem na guerra por causa do nazismo. Eles entram porque o Japão obriga eles a entrarem. Eles estavam quietos, o Japão vai lá e simplesmente joga uma bomba e destrói a tropa naval deles. Então os Estados Unidos foram obrigados a entrar nessa guerra e ele não estava preocupado com o nazismo. É bom a gente salientar isso. Bom, a gente viu aí o eixo quase vencendo essa guerra e aí os Estados Unidos surgem com o Superman, com o Capitão América, estou querendo dizer que era a melhor do mundo. E agora a gente vai ver aqui, reviravolta e vitória. Então, para quem achava que estava se perdendo a guerra, do nada eles reviram e ganham a guerra. Bora lá. Dia D. O dia D é quando as tropas aliadas se unem e elas conseguem libertar a França. Então a Alemanha perde o domínio da França. A França volta a pertencer ao grupo dos aliados. Derrota da Itália. Bom, a derrota da Itália ela conta com a atuação da FEB e dos nortenhos, que são norte-americanos. O que é a FEB? É Força Extraordinária Brasileira. Então percebam, o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial, só que de maneira tão pequena que o nome dela nem aparece na história. Já que na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ela está lá presente na vitória contra os italianos. Então, percebam aí, inclusive a morte de Mussolini. Mussolini ele é assassinado com sua esposa e pendurado qual é o nome daquele negócio? Da rodovia, para que todos vissem e servissem como exemplo. Então percebam, agora o Brasil foi pressionado, os Estados Unidos e vários países capitalistas pressionaram Getúlio Vargas a entrar nessa guerra. E aí ele manda vários soldados para lutar nessa guerra e, olha que incrível, é vitorioso. Fora o nome que recebe, Força Extraordinária Brasileira, uma força que foi ajudar na Guerra Mundial e ganhou. Então se tornou muito popular isso. Nesse mesmo período, várias pessoas começaram a migrar para o Nordeste e para o Norte, por causa da seringa para se produzir a borracha no Brasil. Vamos lá.
Além dos interesses de mandar soldado para a Itália para a luta, os Estados Unidos também obrigou o Brasil a produzir a borracha, que era sua matéria-prima para a guerra, para a vitória. Então, Getúlio Vargas ele incentiva essa migração do Nordeste para o Norte justamente para essa produção de borracha. E muitos dos soldados que vão fazer essa migração vão receber o nome de soldados da borracha. Derrota japonesa. Já vimos a Itália derrotada com a atuação brasileira e dos Estados Unidos. Derrota japonesa. O Japão, com uma última escapatória, eles começam a utilizar kamikazes, que eram pilotos suicidas. Então, um piloto ia com o avião e ele jogava o avião tudo e destruía o ambiente. Foi uma das suas últimas táticas. Os Estados Unidos, em contrapartida, vai desenvolver várias bombas atômicas e vai soltar na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Quando os Estados Unidos faz isso, é o momento que, de fato, a guerra se encerra, pelo menos entre esses dois países, justamente porque os Estados Unidos mostrou o poder que ela tinha. Ela conseguiu destruir duas cidades, que até hoje não se... Lá eles ainda têm uma alegação dizendo que a bomba atômica não proporciona o câncer, que ela não teve esses efeitos, mas sim teve. Mas é inabitável na região. É uma terra extremamente infértil. As bombas atômicas destruíram muitas coisas, por mais que cientistas lá daquela região ainda neguem isso. Mas foi o momento que os Estados Unidos mostrou o quanto poderoso era para o mundo. E o mundo começou a se armar nuclearmente falando. 6 de agosto de 1945, 8h15 da manhã, explode a primeira bomba atômica da história, lançada sobre Hiroshima por um avião americano. Foram poucos segundos e a cidade estava destruída. As imagens, feitas alguns dias depois, são impressionantes. A área mais central de Hiroshima simplesmente sumiu. Pelo menos 145 mil pessoas morreram. Muitas se desintegraram. Esta reconstituição mostra o inacreditável, a posição em que elas estavam quando desapareceram. Só ficou a sombra, deixada pela radiação. Derrota alemã. Bom, percebam, a gente está falando de um ditador lutando contra outro ditador. Então aqui a gente não tem bonzinho e mal. Todos são maus nessa guerra. Todo mundo é o vilão nessa guerra. Não é nem para ter acontecido guerra. Mas porque é terra. Vamos lá. Derrota alemã. Batalha do Stalingrado. A Alemanha ela vai tentar invadir a capital soviética, que era Moscou. Só que ela é derrotada pelos soviéticos. Ela não vai conseguir. Ela estava fragilizada. Os alemães estavam fragilizados e acabaram ficando na cidade de Stalingrado para tentar descansar e ir embora. Só que o que aconteceu? O Exército Vermelho, lembra o Exército Vermelho criado por Lenin? Ele vai destruir essas tropas alemãs e vão conseguir expulsar de vez daquele território as tropas alemãs. Então, marcou mais uma derrota que Hitler não poderia suportar. Estava demonstrando que eles já teriam perdido a guerra a partir desse momento. Flopou, nenhum passo para trás. Então, quando a Alemanha ela deu um passo para frente, e ela avançou com suas tropas, Stalin ele falou, nenhum passo para trás, nós vamos continuar andando para frente. E eles continuam seguindo em frente, eles continuam avançando como os alemães. Eles vencem a guerra, eles destroem Londres, eles vão destruir Londres e eles tomam a capital. Quando eles tomam a capital sem alternativa, supostamente, como a gente não tem corpo e em Game of Thrones a gente aprende que se não tem corpo, tá vivo. Hitler, ele pseudo se mata. Por que eu falo isso? Porque nunca foi encontrado o corpo de Hitler. Mussolini, por outro lado, que era o cara que estava lá governando na Itália, ele foi enforcado, acabaram com ele, mataram ele de tiro e aí enforcaram ele no final, penduraram ele pelo pescoço. Então percebam, ele se tornou um exemplo. Hitler também se tornaria isso. Para não acontecer isso, ele se mata. Isso é o que a gente mais acredita na história. Mas Hitler pode ter fugido, como vários outros nazistas, para o Brasil, para a Argentina, que eram países que eram proibidos de mandar essas pessoas embora, de, como que eu posso falar, deportar pessoas. Tinha algumas legislações no Brasil, na era de Vargas, que permitiam que nazistas viessem para cá. Por isso que muitos fugiram para cá, e para a Argentina e para a Venezuela. Tomada de Berlim, Hitler se mata. Então, esse daqui é essa reviravolta e essa grande vitória dos aliados. Os aliados eles conseguem vencer, só que no próximo vídeo a gente aprende sobre as consequências e a formação da Organização das Nações Unidas para tentar recuperar o que a Liga das Nações não conseguiu, para que se evitasse as guerras. Certinho, pessoal? Até a próxima!